Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Administração de Empresas pela PUC-Rio, este carioca de 55 anos de idade trilhou uma carreira executiva voltada principalmente para o setor bancário e financeiro. Em 2011, insatisfeito com a alta carga de impostos e a qualidade precária dos serviços públicos no Brasil, decidiu entrar no mundo político. Criou então o Partido Novo, formado principalmente por profissionais como médicos e advogados, e inicialmente sem políticos tradicionais. O Partido Novo estabelece como premissa fazer processos seletivos para escolher seus candidatos e se apresenta como o único a se manter apenas por meio de doações de apoiadores, sem dinheiro do fundo partidário. Para falar de suas propostas para o país, como a defesa de um Estado menos burocrático, o pré-candidato à presidência da República, João Amoedo, é o entrevistado do Roda Viva desta noite. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro do Roda Viva de hoje, o candidato à presidência pelo Partido Novo, João Amoedo. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura e emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Convidamos para essa entrevista Aguinaldo Novo, subeditor de política do jornal O Estado de São Paulo, Rosane Borges, jornalista, professora da ECA-USP e articulista da revista Carta Capital. Raquel Landim, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. João Gabriel de Lima, coordenador de jornalismo do INSPER e colunista da revista Exame. E José Álvaro Moisés, diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP e editor do site qualidadedemocracia.com.br. Somos acompanhados pelo nosso cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Queremos registrar o fato de que o candidato João Amoedo não fez qualquer exigência ou restrição quanto à bancada de entrevistadores escolhida livremente pela produção do programa. Boa noite, candidato. Obrigado por aceitar o nosso convite. Minha primeira pergunta. O senhor quer presidir o Brasil. Eleito, qual será a primeira medida que o senhor tomará para beneficiar o povo brasileiro? Ricardo, eu gostaria de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. A primeira delas é chegar com a equipe bem preparada, com gente técnica, competente, não mais do que 12 ministros, gente que não tenha vindo por indicação política, mas tenha vindo pela sua experiência e pela capacidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa. A segunda medida que eu gostaria de fazer é cortar privilégios da presidência da República. Nós temos hoje uma presidência que custa quase 600 milhões de reais por ano. E o que o povo brasileiro não aguenta mais é pagar impostos, trabalhar aí quase 5 meses por ano, e ver um grande desperdício na área pública, uma série de privilégios e benefícios. Então, eu gostaria de reduzir, eliminar cartão corporativo, se possível, morar numa residência comum e não no palácio, abrir mão de aposentadoria depois que sair do cargo, reduzir o número de assessores, uma série de coisas, porque a gente precisa começar dando o exemplo das mudanças que têm que ser necessárias ser feitas. E a terceira medida, que me parece fundamental, é ter, logo quando entrar, uma conversa com o Congresso brasileiro, para mostrar a ele o seguinte, que eu fui eleito para defender programas de governo, que serão apresentados durante a campanha. E, se ao ser eleito, esses programas foram endossados pela população brasileira. Então, eu preciso do compromisso deles para que a gente, de fato, consiga implementar essas mudanças e que eles também me cobrem se eu não estiver implementando as mudanças que eu me comprometi a fazer durante a campanha. Eu acho que o Brasil hoje passa por um momento que exige uma demanda, uma mudança importante. Medidas muito graves têm que ser feitas, eu diria, basicamente em cima de uma renovação. Então, o Congresso será determinante, fundamental nesse processo. A gente tem que começar a trabalhar pelo cidadão brasileiro. Entre essas medidas graves, o senhor pode citar uma? Talvez grave não tenha sido a palavra adequada, eu diria medidas importantes. A gente tem que fazer o equilíbrio das contas públicas.
entre elas a reforma da Previdência, gostaria de devolver maior autonomia para os estados e municípios, uma reforma do Pacto Federativo, reduzir e simplificar a carga tributária. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto, não consegue ter o seu próprio negócio, tem dificuldade para arrumar emprego. Então, tudo isso que a gente consiga tirar o Estado do peso das costas das pessoas e deixar com que ele passe a servir o cidadão, melhorando especialmente a qualidade dos serviços públicos, estão no processo que a gente gostaria de implementar. Queria passar para a Raquel para começar a nossa rodada aqui. Candidato, o senhor coloca um programa que é muito atrativo, né? Chama atenção a questão dá o exemplo, a redução de impostos. Mas eu queria entender na prática o quanto que isso é viável. O senhor fala, por exemplo, em resolver as contas públicas, mas ao mesmo tempo reduzir a carga tributária. O Brasil vai ter um problema grave no ano que vem nas contas públicas. É possível resolver esse problema sem aumentar imposto? E se o senhor for obrigado a aumentar imposto, para onde o senhor iria? Para onde iria a sua reforma tributária? O senhor aumentaria mais o imposto sobre a renda, que recai mais sobre os ricos, ou sobre o consumo, que inevitavelmente cai sobre os pobres? Perfeito, Raquel. Quanto à questão de impostos, eu acho que esse é um assunto que não dá para conversar mais com o povo brasileiro. Nós temos um Congresso só como exemplo que custa 28 milhões de reais por dia ao bolso do cidadão, que, como eu disse, trabalha 153 dias por ano para pagar essa carga tributária. Então, nós temos que atuar essencialmente na redução de custos. Recentemente, o Banco Mundial apresentou um estudo no final do ano passado, mostrando que dá para se fazer 7% de economia no PIB, alguma coisa como 400 bilhões de reais por ano. Basicamente em algumas áreas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a revisão, na verdade, isso terá que ser feito ao longo do tempo. Mas só para um dado importante, quer dizer, o funcionário público no nível federal ganha 67% a mais do que o mesmo cargo na iniciativa privada. O funcionário público no nível estadual ganha 30% a mais. E somente o funcionário público no nível municipal é que ganha mais ou menos a mesma coisa. É interessante que quanto a gente mais se aproxima da burocracia do Estado e mais se afasta do cidadão, os salários vão aumentando quando deveria ser o contrário. Então, aí é uma possibilidade que tem que ser feita. Terceiro, só para citar outro exemplo também, é a gente acabar com várias desonerações para setores específicos da economia, que não têm tido resultado de crescimento do PIB e, por outro lado, têm onerado basicamente determinadas, feito com que o governo tenha perdido receita. Então, eu atacaria esses pontos, só aí a gente teria uma economia dessa ordem de grandeza. E a parte de tributos, no primeiro momento, eu entendo que nós temos que fazer uma simplificação, especialmente nos tributos incidentes sobre o consumo. A ideia que a gente gostaria seria juntar PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI num único tributo. Como um IVA, como se fosse um imposto sobre o valor agregado, que é o que funciona na grande maioria dos países. Isso daria simplicidade ao processo tributário, aumentaria a produtividade e poderia ser feito de uma forma gradual para que, de fato, a gente pudesse ter os estados, que esse vai ser o grande desafio, os estados aderindo a esse processo. Agora o Aguinaldo. Boa noite, candidato. Boa noite, Aguinaldo. Nas pesquisas de intenção de votos até agora, o senhor aparece, no melhor dos cenários, com 1%. E os candidatos lançados pelo partido também a governos estaduais aparecem ainda com um resultado ainda bastante fraco, né? Enfim, aquém do necessário para se almejar a eleição. Minha pergunta é, o senhor imagina que a mensagem do partido não foi compreendida ou não foi aceita pelos eleitores? Ou o senhor atribui esse resultado nas pesquisas à grande fragmentação de votos no espectro da direita no país? Perfeito, Aguinaldo. Eu acho que tem uma fragmentação, entretanto, me parece a posição do Novo já bastante relevante. Eu comparo, por exemplo, você citou bem, eu apareço com 1%, e quando eu vejo candidatos que estão próximos ou até abaixo, são candidatos do partidos como PMDB, do DEM, partidos que são muito grandes já há muito tempo na política, têm máquinas partidárias extremamente
difundidas e disseminadas por todo o Brasil. Então, isso nos parece que já é muito positivo. Em São Paulo, nós já aparecemos o candidato, o Rogério Schecker, que saiu agora como pré-candidato, foi formalizado esse último final de semana, já aparece com 3%. Numa pesquisa em Belo Horizonte, o outro pré-candidato, Romeu Zema, aparece com 6%. Então, nos parece que o início é muito interessante. E nós temos sentido isso por vários indicadores, que o crescimento da mensagem do Novo, da aceitação, tem sido muito grande. O número de filiados do partido cresce aproximadamente 5% a 6% ao mês. Nós, por acaso, lançamos uma campanha aí de captação na vaquinha eleitoral semana passada e apenas com 5 dias já tivemos praticamente 1.200 doadores, no meu caso, de todos os lugares do Brasil. O Novo hoje é o maior partido nas mídias sociais, acima do PT e do PSDB. Então, isso reflete, no meu entender, duas coisas. A grande demanda por renovação na política e, principalmente, as ideias que o Novo tem vendido, que é mais poder para o cidadão, um Estado menos intervencionista, que seja mais eficiente na gestão pública, deixando as pessoas, de fato, poderem montar o seu negócio, empreender. Então, essa característica do que a gente pode chamar de uma linha mais liberal, a população está entendendo e está comprando esse projeto. Então, eu sou muito otimista com o crescimento que o Novo possa vir a ter durante todo esse processo eleitoral. Mas a questão da fragmentação, em algum ponto, isso... Certamente, a fragmentação dificulta. Agora, na nossa avaliação, na minha especialmente, a gente deve ter uma concentração de candidaturas, especialmente no caso da presidência da República. Na medida que o processo se aproxime mais da eleição, tudo indica que haverá aglutinação de algumas candidaturas e isso dará mais espaço ainda para o Novo crescer. João Gabriel. O senhor falou que o Novo é um partido de linha liberal. O Brasil, em geral, para a presidência, elege políticos de linha social-democrata ou aproximadamente social-democrata. Que eu me lembro, o único candidato realmente liberal que concorreu com chance foi o Guilherme Afife Domingos, em 1989. Esse ano tem 3 candidatos, pelo menos 3 pré-candidatos que se apresentam como liberais. O senhor, o militar Jair Bolsonaro e o professor Paulo Rabelo de Castro. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é, desses 3, quem está com o melhor desempenho é o Bolsonaro. Não é ruim para a causa liberal que o porta-estandarte da causa liberal no Brasil vire o Bolsonaro, que é um candidato que defende, por exemplo, a ditadura militar, tem uma nostalgia da ditadura militar? E a segunda pergunta é, como é que o senhor pretende fazer para superar o Bolsonaro dentro desse eleitorado liberal e se transformar na alternativa liberal no lugar dele? Perfeito. Primeiro, João, eu tenho muitas dúvidas quanto ao fato do Bolsonaro ser, de fato, um candidato liberal. Ele se apresenta como? Ele se apresenta como? Nesse tempo todo de política, especialmente como eleitor, que é onde eu tenho mais experiência, eu aprendi uma coisa. Eu julgo os políticos pelo que eles fazem e não pelo que eles falam. E o próprio candidato Bolsonaro, eu até fiz uma provocação no final do ano passado, como o histórico dele, durante todo o tempo no Congresso, não foi de pautas liberais, a minha provocação a ele foi, ele tem ainda 1 ano de mandato, tinha naquele momento. Seria interessante que ele tivesse apresentado pelo menos 1 ou 2 projetos de cunho liberal para que a gente pudesse validar essa mudança de ideologia dele. Então, isso para mim não tá muito claro. No Brasil, o que aconteceu também foi o seguinte, as candidaturas liberais nunca apareceram, porque não interessava ao status quo uma candidatura liberal, uma proposta liberal que significasse realmente a redução do tamanho do Estado, porque os políticos querem ter mais poder. E com o Estado inchado, um Estado mais intervencionista, eles passam a ter mais poder, aumentam a sua probabilidade de reeleição e isso não funcionou. Interessante que a própria pesquisa que foi feita pelo Partido dos Trabalhadores, que eu imagino que eles estivessem esperando um resultado diferente, foi feita ano passado e foi divulgada, mostrou que na periferia de São Paulo, quando questionado sobre quem era o seu grande inimigo, se era o patrão, se era a pessoa de classe mais alta, um rico, a grande maioria dos entrevistados respondeu que o grande inimigo era o Estado brasileiro, que cobrava uma carga tributária muito elevada e entregava muito pouco em troca. Então, essa mudança de alguns candidatos que nunca foram liberais, com a bandeira liberal, junto com essa percepção de que mesmo na periferia o Estado tem atrapalhado mais do que ajudado, criou um ambiente muito propício ao crescimento dessas ideias. Por isso que a gente é muito otimista e eu, de fato, não acredito que o candidato Bolsonaro legitimamente tenha comprado essa bandeira. Rosane. Bem,
candidato, não é mais novidade, se tornou moeda corrente se dizer que a política está na lona, que passamos por um processo de desmoralização dos políticos, né? Se fala assim, refundação da política no Brasil, e o seu partido vem com um nome que, de certa forma, tenta carregar e responder esse anseio. Então, a minha pergunta ela se desdobraria em duas. Qual seria a proposta para a luta antirracista e antissexista do Partido Novo? Qual é a novidade e da sua plataforma de campanha? E também como é possível, né, já que há um enquadramento liberal, né, o senhor se diz claramente, né, sem margem de dúvida, um candidato liberal, como combinar, em período que se diz de desdemocracia, de uma democracia que cada vez mais perde musculatura, uma proposta liberal com o avanço, o aprofundamento, de fato, da democracia, né? Porque há toda também uma discussão que alguns países estão passando por um processo de redemocratização, a França, o Paris com o saneamento, né? Então, como pensar nessa combinação num país como o nosso, que a democracia é um projeto ainda inacabado e que a discussão, a luta social vem no momento da gente radicalizar a democracia, né? E de pensar isso nesse enquadramento liberal e na proposta do Partido Novo e da sua campanha, com ênfase, repito, para a luta antirracista. Rosane, quando a gente começou a montagem do Novo, e antes até de começar a montagem do partido, o que a gente queria fazer era melhorar a vida das pessoas. Nem falávamos muito em liberalismo, em quais seriam os caminhos. A nossa primeira preocupação era dizer o seguinte: nós temos que ir para a política, parar de reclamar e passar a participar. E nós entendemos que é através da política que você faz as mudanças, é através dela que você faz alterações que são sustentáveis, e numa democracia é fundamental que a gente tenha as instituições, e por isso a montagem do partido político, que nos levou praticamente 5 anos para a montagem. E posteriormente, a primeira causa que a gente definiu foi o seguinte: nós estamos aqui para defender o interesse do cidadão, do indivíduo, que é a menor das minorias. Então, sempre foi e sempre será uma proposta do Novo defender o indivíduo, o cidadão, que é a melhor minoria. Ao fazermos isso, certamente a gente está defendendo todas as minorias, né? Agora, o principal linha de atuação que nós gostamos é basicamente ter 2 segmentos, 2 pilares. O primeiro, devolver a responsabilidade para as pessoas, fazer elas entenderem que a responsabilidade é delas, a gente não pode delegar. Então, qualquer problema de discriminação, qualquer problema que exista nessa linha, o cidadão tem que assumir a responsabilidade de participar da solução. Nós não podemos delegar isso integralmente para o Estado brasileiro. Então, essa era uma linha de atuação. E a segunda é que nós devemos procurar as soluções que levem a uma solução efetiva do problema. Entender qual é a raiz do problema e fazer com que essas soluções, de fato, atendam ao interesse e a gente consiga ter uma solução que se perpetue. Quanto à democracia, me parece que a participação, no caso da política, especialmente no Brasil, acho que esse é um subproduto da crise que nos custou muito, é que as pessoas hoje estão muito mais interessadas em política do que estavam no passado. Estão participando, estão indo para a rua, estão cobrando dos seus membros eleitos, dos seus mandatários, estão assistindo o julgamento do STF. Então, o Brasil, sem dúvida, está evoluindo muito nesse processo de democracia. Eu acho que isso é uma coisa sem volta, não tem volta, e a gente vai conseguir, certamente, é a minha esperança para esse ano, sair com um Congresso muito mais renovado, onde esteja procurando atender às demandas das pessoas, vendo as pessoas, e principalmente, algo que eu sinto falta ainda e que a gente precisa incentivar, é o maior diálogo. Nós não podemos cair no risco da polarização. E muitas vezes isso acontece quando as pessoas, às vezes, têm o mesmo diagnóstico, mas querem ter soluções diferentes. E a polarização hoje no Brasil está tão grande que a própria discussão sobre caminhos diferentes fica difícil, porque as pessoas passam a entender que você é contra o diagnóstico, quando muitas vezes você é contra o caminho da solução. Então, eu sou otimista que a gente vai conseguir fazer tudo isso no Brasil. Mas o senhor considera razoável pensar as minorias, né?
O senhor utilizou o termo cidadania, que também é um problema, um desafio para o Brasil, né, para a República, que também nunca, porque a gente, como já diria o pensador Milton Santos, não se tem cidadãos no Brasil, né? No limite, o que se conseguiu foram privilegiados, porque, voltando a pensar o próprio Estado brasileiro, há um fundamento racial e de gênero que dá estrutura para as desigualdades, porque a gente chama de pobreza. Então, eu não sei se eu insistiria se é razoável um programa que vem revestido, né, com uma novidade, tentar incidir sobre o Estado brasileiro, se não levar em consideração essas variáveis que não são mínimas, que não são acessórias. Mas, veja, quando a gente pega o nosso próprio IDH, a distância entre negros e brancos nos permite falar em um apartheid social no Brasil, ou seja, a gente tem uma categoria racial que nos informa o que é desigualdade. Então, eu voltaria a provocar se pensar minorias no indistinto, né, indistintamente, o cidadão, né, sem clivagens raciais, de gênero, de pertencimento geográfico, se isso, de fato, é um programa que alcança e que consegue incidir nos problemas que nos atormentam enquanto nação e, mais do que isso, né, que aflige e que chega, inclusive, a matar parte expressiva de uma população, né, leia-se a população negra, com o extermínio da juventude negra, com a violência obstétrica que atinge as mulheres negras. Veja, a gente tem o problema do tributo, da carga tributária, ela atinge em maior as mulheres negras, né, que estão na base da pirâmide. Eu concordo com você que o Estado brasileiro tem sido péssimo na sua tarefa fundamental de proteger o indivíduo. E é isso que eu imagino que a gente vai trabalhar bastante. E eu entendo, e na verdade eu confio que na medida em que você conseguir proteger cada indivíduo, todos estarão protegidos. E a gente conseguirá fazer isso de uma forma, me parece, menos traumática, sem separar tanto a população. Ezealvo, você quer fazer uma pergunta rápida? Eu teria também 2 minutinhos. Bom, rápido então, por causa do tempo. João, é um grande prazer discutir essas coisas com você. Então, eu queria levantar uma questão ligada ao manifesto do Polo Democrático e Reformista que está sendo anunciado agora nesses dias, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador Cristóvão Buarque são autores. E há uma parte do manifesto que é muito comum com o diagnóstico que em várias entrevistas você faz, a crise da política, o desgaste que ocorreu, a necessidade de alguma maneira, de reconstruir a autoridade da política do Estado e restabelecer a confiança dos cidadãos na possibilidade de que a política está voltada para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Há um diagnóstico comum, tem vários pontos que talvez suscitem mais debate, mas eu queria entender aonde de alguma maneira o Partido Novo se situaria nessa preocupação de criar um polo que, de alguma maneira, resgate, diante dos riscos que nós estamos vivendo, o avanço da democracia, por causa precisamente das possibilidades que a eleição de 2018 levanta. Não são muitas. Você insiste na sua resposta que nas primeiras medidas será um momento de diálogo com o Congresso. As possibilidades de renovação no Congresso são escassas. Muito escassas, porque a reforma política que foi feita no ano passado, de certa maneira, bloqueou, criou condições, criou condições para quem está no Congresso e tem a cargo permaneça, e com isso fechou as portas da renovação. Como dialogar com este perfil que não tem tanta perspectiva de renovação? Perfeito, Zé Alfredo. O problema que eu entendo é o seguinte: nós precisamos de uma renovação na política. É justo nós consolidarmos as instituições, fortalecermos as instituições no Brasil, isso é absolutamente determinante. Agora, infelizmente, a população perdeu credibilidade nos políticos atuais. Nós, com toda a Lava Jato, vimos partidos dos mais diferentes vieses
quer dizer, fazendo coisas que eram impressionantes. Quer dizer, a gente viu membros do PT sendo presos e, no mesmo instante, membros do PSDB sendo acusados e sendo mantidos no partido, mesmo sob investigação. Então, a credibilidade hoje na política está muito atingida. Por isso é que eu continuo a acreditar que nós teremos um Congresso bastante renovado em 2018, apesar de todos os mecanismos criados pelos partidos atuais para impedir a concorrência. Mas como? Zé Álvaro, a gente vai ter que ir para o nosso intervalo. A gente já volta com a entrevista com o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. Estamos de volta com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. João, vamos continuar a conversa do bloco passado. O Zé Álvaro estava fazendo uma pergunta, vamos continuar aqui o mesmo debate. Por favor, Zé Álvaro. Não, eu repetiria a minha questão. Eu gostaria de saber como o Partido Novo vai se situar em relação a esta proposta da formação de um polo democrático reformista, já que existem vários pontos que são muito comuns. O manifesto começa com uma ênfase muito grande na ideia, na defesa da liberdade, inclusive das liberdades individuais, que evidentemente é uma coisa cara a todo pensamento liberal. Mas eu queria entender um pouco, porque evidentemente nos riscos que nós estamos vivendo é preciso entender se há possibilidades de convergência na política brasileira nesse momento, do ponto de vista do Novo. Zé Álvaro, haveria se os partidos tivessem disposição de fazer aquilo que deve ser feito. Infelizmente, o que a gente tem visto é o contrário. Quando o Novo, por exemplo, abre mão de utilizar fundo partidário, porque entende que não deveria sair dinheiro do cidadão, sair dinheiro da educação, dinheiro do nosso bolso para financiar partidos, e, ao mesmo tempo, a gente vê o PSDB usando dinheiro do fundo público para alugar jatinho, para senador voar de São Paulo para Brasília, e faz numa convenção um gasto de R$1,5 milhão, pagando frigobar de todo mundo que participa da convenção, quando na mesma semana o Novo faz uma convenção gastando R$70 mil, com um pouco menos de gente, tudo dinheiro dos filiados. Então, se os partidos não estiverem dispostos a dar o exemplo, de novo, de que na prática querem realmente mudar, abrir mão de privilégio, considerar com muito cuidado o dinheiro do pagador de impostos, eu tenho muito medo da gente fazer um discurso e fazer uma união que seja para fazer uma reforma para deixar exatamente tudo do jeito que está. Qual é o meu receio? É que o sistema brasileiro, financeiro especialmente, político, quase colapsou depois da gestão da ex-presidente Dilma. Até que ponto esses partidos estão dispostos a fazer, de fato, as mudanças que são necessárias, como realmente reduzir impostos, reduzir a carga tributária, reduzir a área de atuação do Estado, devolver poder para o cidadão, acabar com as divergências que existem, ou eles estão dispostos a fazer um mínimo de reforma para que o modelo continue existindo? Eu apostaria na segunda hipótese. Então, enquanto nós, no Novo, não tivermos consciência e segurança disso, vai ser muito pouco provável que a gente venha fazer uma coligação com esses partidos. A coligação que nós, do Novo, queremos fazer é com o cidadão brasileiro, mostrando a ele que o Novo, de fato, é renovação, não só pelo discurso, mas pelas práticas, e que a gente precisa mudar a mudança. E eu gostaria que o Novo fosse um exemplo para esses partidos. A Raquel, agora, por favor. Ainda um pouquinho nesse tema, o colega ali, João Gabriel, já abordou um pouco isso. Existe a fragmentação muito grande hoje dos candidatos de centro, né? A gente tem o senhor, a gente tem o Álvaro Dias, a gente tem Geraldo Alckmin, a gente tem Henrique Meirelles. Toda essa fragmentação, existe um risco muito grande, as pesquisas apontam isso, podem acabar levando para o segundo turno candidaturas extremistas, sejam à direita ou à esquerda. O senhor não enxerga isso mais como um risco para a sociedade brasileira do que como um benefício? Raquel, eu discordo da questão da fragmentação e do conceito de que o Novo está junto dos candidatos de centro. Eu faço uma divisão diferente. Nós temos a velha política, onde uma grande parte deles quer manter o status quo, e uma candidatura do Novo, que é totalmente diferente dessa. Esse candidato eu coloquei como centro porque vocês estão disputando o mesmo eleitorado.
basicamente, porque você tem uma fatia da população ali que vota com a esquerda tradicionalmente e todos esses candidatos que eu mencionei, sejam velha política ou nova política, estão disputando o mesmo perfil de eleitorado. E só um deles vai para o segundo turno, certo? Certamente, só um irá. Mas hoje, eu não sei se você viu, saiu até uma pesquisa mostrando que mais de 80% das pessoas não querem votar em quem tem mandato. Então, existe uma demanda enorme de renovação. Esse risco do que será o segundo turno, nós teremos tempo para vender as ideias, explicar, e eu conto muito com a conscientização das pessoas. As pessoas estão interessadas em política, estão participando, estão procurando conhecer mais, estão procurando checar o que está sendo feito. Então, eu acho que a gente não pode cair de novo na mesma armadilha que nós temos caído no passado. Eu, pelo menos a grande maioria das vezes, votei assim, de votar no menos pior. Uma das ideias, inclusive do Novo, de ter candidaturas em vários lugares, era possibilitar que as pessoas possam finalmente não ter que escolher o menos pior. A gente sempre no Brasil acaba sempre escolhendo o menos pior. Isso me parece uma estratégia de quem quer evitar concorrência, diz, olha, vote em mim e a grande vantagem que ele tem é ser menos pior que o outro. Candidato, o senhor mesmo disse que existe uma tendência das candidaturas à presidência irem se aglutinando. Sei que está cedo para falar, vamos colocar uma situação hipotética que num segundo turno a gente tenha Jair Bolsonaro contra um candidato de esquerda, seja ele Ciro Gomes, enfim, ou um outro candidato do PT. Para que lado o senhor pende? Eu acho muito cedo para a gente avaliar esse quadro. O senhor não teria, não pode, com esse eu não vou, Exato. Com esse eu vou. Não, eu acho muito cedo. Não faz parte do meu trabalho pensar nesse cenário. Eu hoje, fora o fato do Novo ser desconhecido, eu não vejo nenhum motivo pelo qual o Novo não poderia estar no segundo turno. O que nós vamos lutar é com desconhecimento, e isso a gente está evoluindo bastante. Eu conto aí com o interesse das pessoas, conto com toda a parte das mídias sociais, da tecnologia e os próprios órgãos de comunicação. Isso vai nos ajudar. O senhor não descarta uma aliança, por exemplo, com Bolsonaro? Eu não pensaria nisso agora, porque a nossa aliança tem que ser em cima de ideias, de propostas. E a nossa intenção é estar no segundo turno. Então, acho que está muito recente para se falar sobre isso. João Gabriel. Candidato, um dos movimentos mais importantes no Brasil atualmente é o movimento das mulheres, o novo feminismo. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre duas questões bastante específicas. Uma é a questão da desigualdade salarial. As mulheres ganham, em média, muito menos do que os homens no Brasil. Alguns países nórdicos criaram umas políticas específicas sobre esse assunto. Qual seria a proposta liberal para o próximo Partido Novo? E a outra é a questão de o elevado número de mulheres que morrem em clínicas de aborto clandestinas no Brasil. O Uruguai fez um projeto que a saúde pública ela proveu o tratamento de aborto e praticamente zerou o número de mortes de mulheres lá. Queria saber o que o senhor diria sobre essas duas coisas e o que o senhor acha sobre a proposta uruguaia, por exemplo, para aborto. João, eu sou contra o aborto, fora os casos previstos em lei. Eu sou contra a liberação do aborto. E como evitar a morte de mulheres em clínicas clandestinas? Teríamos que trabalhar alguma coisa na parte preventiva, lembrando que hoje, pela legislação, o aborto é crime, então o que a gente tem que fazer um processo educativo, não tem jeito, de evitar justamente a gravidez. Esse seria o caminho que eu iria, né? Acho que esse seria a questão. Quanto à parte salarial, nós precisamos entender qual é a origem dessa diferença salarial. Se é uma questão de discriminação, se é uma questão de formação, se é uma questão de tempo de trabalho, para que a gente possa atuar em cada um das causas, né? Eu, particularmente, prefiro que as pessoas estejam envolvidas, se for para o combate à discriminação, o pedaço que for referente à discriminação, eu acho que a gente deveria usar a mobilização das pessoas. Então, se tem uma empresa que está fazendo uma discriminação indevida, vamos fazer boicote em relação àquele produto e, claro, lembrar sempre ao funcionário, ao empregado, que ele tem o direito de ir na justiça, pleitear, reclamar de qualquer tipo de discriminação que esteja sofrendo. Aguinaldo. Candidato, eu tenho duas perguntas que têm mais a ver com gestão da política econômica. Na hipótese de o senhor ser eleito presidente. O senhor fez carreira no mercado financeiro, BBA, Unibanco, Itaú. Nesse sentido, o que o senhor faria, que medida que o senhor adotaria para
reduzir as taxas de juros dos bancos, que parece ser um problema insolúvel no país, quando você compara a taxa que tem na ponta do tomador versus a taxa Selic. A outra questão, os caminhoneiros de todo o país pararam hoje, em vários locais, e pararam reclamando do preço do diesel. Como o senhor sabe, o preço dos combustíveis passou a variar livremente. O senhor já disse que, uma vez eleito, Petrobras poderia ser privatizada. Nesse sentido, como é que seria feito o controle de preços? Ou a gente deixaria esse controle de preços, enfim, livre completamente, só ao desejo do novo controlador da empresa? Aguinaldo, quanto à questão dos juros, é importante a gente lembrar o seguinte, quer dizer, a composição da taxa de juros tem algumas partes. A primeira delas é o custo básico do dinheiro. E aí a gente precisa atuar claramente no equilíbrio das contas do governo para que ele possa ter taxas mais baratas e não fique competindo com a poupança de todos os brasileiros. E a segunda no spread bancário. O spread bancário, fora medidas que você possa fazer do ponto de vista administrativo para reduzir o custo, reduzir a questão da inadimplência, facilitar a retomada de bens nos empréstimos que tenham garantias, o principal atuação que nós devemos fazer é aumentar a concorrência. No Brasil, nós temos as taxas de juros muito elevadas porque nós temos poucos bancos, o mercado é muito concentrado. Então, nós temos que fazer mecanismos para trazer novos investidores. Agora, é interessante a gente lembrar que vários bancos estrangeiros foram embora do Brasil. Houve um processo de concentração. Até uma pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: por que um mercado que a rentabilidade é tão alta não atrai novos participantes? Por que, candidato? Eu diria que tem um problema muito grande de regulação. Um problema muito grande de insegurança jurídica. Muito regulado, o senhor diria? Muito regulado. É difícil você montar um banco, o nível de exigência é muito elevado, você tem um nível de insegurança na legislação, com que faz com que os bancos de fora, ao quererem entrar, queiram alta taxa de risco. Alguns, como por exemplo o Citibank, foi dos que deixou de operar aqui, ele até já comentou que a quantidade de ações trabalhistas no Brasil era maior do que todos os lugares que ele tinha no mundo. Então, essas coisas que no Brasil, infelizmente, acabam onerando, são colocadas pelo Estado brasileiro, quem acaba pagando a conta é o próprio consumidor. Então, não tem outro mecanismo. A questão aí é aumentar a concorrência. E a questão da Petrobras? A questão da Petrobras, quer dizer, já existe hoje esse problema, ela sendo pública, né? Sendo empresa estatal. Mas, de alguma forma, o governo ainda pode, enfim, fazer alguma coisa, né? Mas infelizmente não tem feito. Eu entendo o seguinte: se a gente tiver as empresas operando sobre o mercado, sobre a livre iniciativa, os preços tendem a cair. Basta ver no que aconteceu na parte de telefonia. No Brasil, antigamente, quando a linha telefônica era gerida pela empresa estatal, nós colocávamos, muita gente talvez não lembre, mas colocava no imposto de renda aquilo como um ativo. Você ficava 2 anos para conseguir uma linha telefônica. E hoje no Brasil todo mundo tem um telefone. Então, essa que é a grande diferença. A empresa privada, ela tem como principal objetivo atender o seu cliente. Claro que ela tem como também uma meta de lucratividade, mas ela quer atender o cliente e crescer. Então, isso necessariamente acaba acontecendo nos preços. Mas no caso da Petrobras, não teríamos mais do que 2 competidores. Enfim, se pensasse dessa forma, porque depende do processo de privatização que for montado. Eu acho interessante, por exemplo, comentar o processo que está sendo feito na Eletrobras, onde está em discussão o processo de privatização. Nesse processo, algumas coisas chamam a atenção e me parecem bastante positivas. A primeira delas é que o acionista terá, no máximo, 10% da empresa. A segunda é que o governo poderá indicar o presidente do Conselho de Administração. E terceiro, ele terá uma ação especial também, a chamada Golden Share, que dá a ele poderes de decidir e interferir em determinadas situações. Então, um mecanismo como esse, por exemplo, poderia eventualmente funcionar na Petrobras. Candidato, observando as suas respostas aqui a Rosane e ao João Gabriel sobre a questão feminina, a questão racial, eu perguntaria ao senhor, o senhor é contra a política de cotas? Eu não gosto da política de cotas. Eu entendo que a gente deveria atuar noutros mecanismos. Por exemplo? Entender qual o motivo de haver diferenciação salarial. Porque a mulher, por exemplo, precisaria ter mais flexibilidade no local de trabalho? Será que a gente não poderia ter uma legislação trabalhista mais flexível para adaptar as demandas, as necessidades de quem também tem outras tarefas, eventualmente? Sobre a questão racial, a gente sabe quais são os motivos, né?
da diferenciação. A gente sabe que a gente tem uma história de 300 anos de escravidão, que os negros não tiveram acesso à educação, então eles partem realmente de muito atrás do que os brancos. Eles são claramente, na hora de ir para a educação, na hora de ir para o mercado de trabalho, eles são desprivilegiados. Só complementando aqui a pergunta do Ricardo, um estudo recente da Oxfam mostrou que se a gente mantiver o mesmo ritmo dos últimos 20 anos, negros e brancos só vão ganhar igualmente no Brasil em 2089. O Estado não tem que atuar para, de alguma forma, acelerar esse processo? Não, o Estado tem que atuar, mas aonde ele tem que atuar na minha avaliação? Na melhoria da educação, na educação básica, dando oportunidade para todos. Agora, o Estado brasileiro, na verdade, hoje é um grande concentrador de renda. Ele não faz isso. O Estado brasileiro se tornou um especialista em concentrar renda e concentrar privilégios. Vários exemplos a gente tem no dia a dia. O Estado brasileiro paga, no fundo de garantia, uma taxa abaixo da inflação e empresta esse dinheiro a grandes empresas. O Estado brasileiro paga 67% a mais no funcionário público, que é dinheiro que é pago pelo contribuinte. O Estado brasileiro tem uma legislação tributária extremamente complexa de impostos que dificulta os pequenos e médios montarem o seu negócio. Então, o Estado brasileiro tem uma previdência que é um grande programa de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Mas o Estado brasileiro, por exemplo, seleciona ministros, por exemplo, todos brancos e homens, não é? Que foi o que aconteceu no atual governo. Eu diria que o erro maior está em escolher ministros ligados única e exclusivamente por indicações políticas, até deixando de lado toda a parte técnica, toda a parte de competência. A gente vê alguém que era presidente da Caixa Econômica Federal vai ser um ministro da Saúde, simplesmente porque aquilo é um cargo de um determinado partido. Então, o que nós temos que... Então, voltando à questão das cotas, eu não acho que seja a melhor solução. As cotas estão em vigor, a gente deve acompanhá-las. Só não revogaria. Não revogaria, mas eu gostaria de trabalhar para que a gente, resolvendo o problema de educação, tendo uma educação de qualidade, as cotas caiam em desuso, deixem de ser necessárias. Mas, candidato... veja, as cotas, elas são uma política temporária, né? Elas não são uma política universalista. Eu acho, o senhor tocou, assim, duas expressões, duas questões que eu acho que são nevrálgicas, que é a concentração de privilégios. Então, eu acho que se tem, do ponto de vista... eu li recentemente uma entrevista, uma resposta quanto à discriminação, a diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil. O senhor dizia que se insistisse muito num padrão isonômico, algumas mulheres poderiam, inclusive, ficar desempregadas. Ora, o que a gente tem, tanto do ponto de vista do fundamento racial e de gênero, nós sabemos quais são os mecanismos de exclusão. Nós sabemos por que mulheres ganham menos, estudos, né? A gente tem, digamos, um inventário que mostra, né, sob as perspectivas que a gente tomarem, que a discriminação ela tem um fundamento de gênero. As mulheres ganham menos porque são mulheres, né? Negros ganham menos, têm menos acesso porque são negros, porque o país é racista. E aí eu acho que quando a gente fala em privilégios, é preciso pensar em combater os privilégios no nosso país. E pensar isso é a gente partir do entendimento que é preciso, junto com as políticas universalistas, as chamadas políticas focalistas, a discriminação positiva, que é a constitucional. A Constituição, artigo 7º da Constituição, prevê que a igualdade ela é o princípio, digamos, maior, mas para a gente promover a igualdade, a gente tem que tratar diferencialmente os desiguais. E aí isso me vem muito, à medida que o senhor vai expondo em relação a tem que investir em educação e que temos mesmo, mas qual seria, sob esse ponto de vista, né, de combater os privilégios, o que o novo, de fato, poderia trazer de novo? Porque uma das grandes insistências é que o novo, ele é um partido novo porque os seus filiados, os seus militantes, eles não são da ortodoxia política, eles são outsiders, né? Não são políticos tradicionais. Mas eu fico pensando até que ponto isso é suficiente para a gente carimbar uma proposta de nova, porque parece-me, né, que o Partido Novo ele é liberal na economia e ainda muito
parece conservador à política de costumes. E esse tipo de, digamos, de combinação é algo que está muito recente na nossa história, na política atual contemporânea. Não há nada de novo nisso, né? Uma economia marcadamente liberal, por outro lado, políticas de costumes, pensar a questão feminina, a questão racial, que não é uma questão identitária, como se costuma dizer, são questões estruturais, a discussão sobre liberdade sexual, direitos reprodutivos, a questão dos LGBT, a questão transfóbica, a questão homofóbica. Então, eu perguntaria, eu voltaria a partir de todos esses dados, o que a Raquel e o Lessa levantaram, como pensar de fato numa renovação na política que a gente possa escapar dessa dobradinha de liberalismo na economia, mas de um conservadorismo na política de costumes que acaba afetando as estruturas, de fato, das minorias desse país, negros, mulheres, travestis, transexuais. Ô, Rosane, se você me permite, acho que a pergunta que eu queria colocar no raciocínio dela é o seguinte: o senhor é um candidato liberal ou conservador? Porque o liberalismo clássico, você é liberal em todo o espectro. Você pega, sei lá, uma instituição liberal como a revista The Economist. O cara é liberal na economia, ele é a favor de privatização, ele é a favor do aborto, ele é a favor liberação de drogas. Da liberação de drogas, exatamente. Que o senhor é um candidato, um político, liberal ou conservador? Eu sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes. Mas o principal ponto, e aí respondendo a Rosane, é o seguinte: eu respeito que cada um tenha a sua definição sobre o que quer ser. O fato de eu ser liberal nos costumes, conservador nos costumes, não deve obrigar com que a minha opinião seja majoritária. Por isso a nossa defesa da minoria, da menor minoria. As pessoas têm que ter liberdade para definir o que querem fazer da sua vida. Agora, o que eu acho importante, e esse é o ponto que eu quero frisar, é que a solução desses problemas tem que passar pela conscientização das pessoas. A gente não pode ficar na armadilha de nos isentar da solução do problema e transferir isso para o Estado brasileiro. Por quê? Isso é que eu não acredito que a gente consiga resolver. E só para fechar na questão dos privilégios, para falar do Novo, é o seguinte: o que o Novo fez em relação ao combate dos privilégios? O Novo fez o seguinte: ele abriu mão de dinheiro público. Nós temos hoje aproximadamente 4 milhões de reais que já foram recebidos de verba pública, que estão depositados no Banco do Brasil. A gente já fez uma pesquisa para devolver esse dinheiro. Nós elegemos 4 vereadores que cortaram 39 assessores. Vão economizar mais de 16 milhões de reais no seu mandato. Porque a gente precisa dar o exemplo. A gente precisa começar a dar o exemplo do que a gente faz. A gente vai para uma pergunta agora que o nosso espectador mandou, é o Dione Peixoto de Castro, de Passos, Minas Gerais, que foi enviada pelo aplicativo da Cultura Digital. E você também pode gravar sua pergunta e enviar para os próximos convidados do Roda Viva. Na próxima segunda-feira será a vez do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Vamos à pergunta. Como tornar possível realizar tantas mudanças que precisam passar pelo Congresso, sendo que o seu partido não irá fazer coligações nessa campanha para presidente? Nós temos aí, iremos lançar cerca de 360 candidatos a deputado federal. Pretendemos eleger uma bancada que seja representativa, mas o processo primeiro, deixar muito claro durante a campanha quais são as pautas do Novo, para que, de fato, ao ser eleito, isso fique muito claro para o Congresso e tenha sido endossado pelo eleitor, que isso é uma coisa que não tem acontecido no passado. Durante as campanhas eleitorais não fica muito claro o que será feito no dia seguinte, porque muitas vezes os partidos estão mais interessados em cuidar das coligações, baseado em tempo de televisão, fazer acordos e não necessariamente nas pautas que serão implementadas. E vamos querer contar com a participação das pessoas, que estão muito mais envolvidas na política, que estão participando, que estão atuando, que estão procurando se interessar. Então, esse é o caminho, quer dizer, essa ativação deles também, junto depois do processo eleitoral. E é o que eu sempre tenho dito, a gente quer fazer coligação com o cidadão brasileiro. Uhum. Nós vamos agora para mais um ligeiro intervalo e voltamos com o pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, João Amoedo. Fique aí.
Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. Candidato, o Brasil tem um dos maiores índices de homicídios do mundo, 5 vezes maior do que a média global. Nós vimos em março uma marcha nos Estados Unidos dos estudantes americanos clamando para a mudança da Constituição americana que diz respeito ao porte de arma. Mas o senhor defende o porte de arma. O senhor acredita que isso vai diminuir a violência no Brasil, dar mais armas à população? Ricardo, existem vários estudos e é interessante que a gente tenha estudos para os dois lados, né? Estudos mostrando que com mais armas tem mais assassinatos e estudos mostrando o contrário. Eu gosto de um dado recentemente que eu vi em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde 1984, teve um crescimento de um pouco superior a 60% na quantidade de armas de fogo vendidas. E a quantidade de homicídios causados por armas de fogo caiu em 49%. O Novo adotou essa questão de ser contra o Estatuto do Desarmamento basicamente em cima de algumas coisas. Primeira, pelo referendo que foi feito lá atrás, onde a grande maioria da população foi contra o Estatuto. E segundo, pela defesa que a gente faz das liberdades com responsabilidade, do direito da pessoa ter direito à sua legítima defesa. E é interessante notar também, você citou bem, quer dizer, o Brasil agora recentemente foi divulgado pela Organização Mundial, o Brasil passou a 9º colocado com cerca de 31 assassinatos a cada 100 mil habitantes, quer dizer, está aí no topo da lista. Só perde, eu acho que para a América Central. Exato. Acho que Honduras é o número 1, mas o Brasil está muito mal. O fato é que o número de assassinatos no Brasil cresceu. Tudo isso com o Estatuto do Desarmamento em vigor. Mas que não é cumprido, né? Que as armas chegam de todas as maneiras. Mas as armas ilegais. Então, eu acho que está na hora, esse que é o ponto, a quantidade de armas ilegais no Brasil é maior do que a quantidade de armas legais. O que a gente precisa desarmar não é o cidadão de bem. O que a gente precisa desarmar é o bandido. Está faltando a segurança ser feita corretamente, quer dizer, está faltando um bom trabalho para desarmar o bandido. E assim, em respeito às liberdades com responsabilidade do direito à legítima defesa, o Novo se colocou contra o Estatuto do Desarmamento. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o dado é que 64% das mortes são ligados a armas de fogo. No país vizinho, no Canadá, isso é 30,5%, é a metade. Na Inglaterra, isso é 4,5%. Não é um contrassenso achar que antes, vamos dizer, de controlar as armas dos bandidos, como o senhor diz, defender o porte de arma, isso não é um contrassenso achar que isso vai diminuir a violência? E uma coisa é a posse de arma, né? O cidadão tem uma arma em casa para se alguém entrar na sua casa para te assaltar, você ter. Outra coisa é o porte, é você caminhar pela rua portando uma arma. Qualquer manual básico de segurança te diz, não reaja a um assalto. Qual vai sentido? Estar menos preparado do que o bandido. Do que o bandido. Qual o sentido? A gente viu que em vários casos o fato da pessoa poder ter porte de arma nos Estados Unidos resolve o problema, né? Agora, o importante é o seguinte, a gente não pode frear, tirar a liberdade das pessoas. E um dado que me parece mais relevante, e a gente não pode cair nessa armadilha, que é o seguinte, a arma não mata ninguém. A arma não dá tiro sozinha. Quem mata é a pessoa. Então, a gente tem que procurar identificar o seguinte, por que nos Estados Unidos alguém compra uma arma e sai atirando? Às vezes é um problema ligado à pessoa, não é arma. Ele poderia, se não pegasse a arma, pegar um automóvel e sair atropelando as pessoas dentro da faculdade. Mas por esse raciocínio, candidato, a droga também não intoxica ninguém. Que a pessoa toma se quiser. É o princípio do liberalismo, aliás. É verdade. Mas por que uma mulher não pode abortar se uma pessoa pode escolher carregar uma arma? Não é a liberdade individual? Mas a arma, ao longo do tempo... fazer a minha questão aqui. Desculpe. Não, é que exatamente eu vejo uma contradição em algumas coisas que você diz. Por exemplo, dá mais força e liberdade para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso vale para a união homoafetiva, mas não vale para o aborto. Dá, eventualmente, o porte de arma, mas não vale para outras questões que envolvem uma presença maior do Estado. Se faz muita ênfase, eu acho que com razão, na ideia que é preciso melhorar a qualidade da educação, e isso vai ter um efeito de melhorar também a cultura, melhorar a sociabilidade. Só que isso toma muito tempo.
Enquanto isso, como foi dito aqui, as mulheres continuam discriminadas do ponto de vista de salário. E não só de salário, nós temos uma representação feminina neste momento no Congresso que é de menos de 10%, é 9%. Tem muitos sinais de discriminação, não necessariamente no sentido de que este ou aquele ator político vai nessa direção, mas é parte estrutural da cultura brasileira. Então, em relação a isso, eu penso que é preciso ação do Estado, ação pública, ação da comunidade. Agora, na perspectiva de que a responsabilidade é dada estritamente para o indivíduo, nós vamos perder essa possibilidade. E esta ligação, não é, do que você chama a responsabilidade das pessoas, fica muito dispersa, muito evasiva. Eu penso que aqui eu chamo a atenção para a contradição, porque diz respeito ao papel que você vê da função do Estado. Zé Álvaro, eu vou dar um exemplo exatamente nessa linha que você falou, que me parece muito interessante, que é a questão da representatividade. O governo brasileiro adotou a ideia de que tem que ter uma cota de 30% para as candidatas do sexo diferente. E como a grande maioria é do sexo masculino, então você acaba tendo que ter 30% de mulheres nas candidaturas. Sim. Alguns dados interessantes depois que isso foi adotado. A quantidade de mulheres eleitas nas câmaras municipais hoje é menor do que era no passado, antes da cota. E outro dado interessante também. Nas últimas eleições, em 2016, praticamente 15 mil mulheres tiveram voto zero, voto nulo. Nem elas mesmas votaram nelas e nem elas sabiam que por acaso estavam sendo candidatas. Isso não é interessante. Isso não é por causa da lei. Perfeito, não, mas só para completar. Por causa de uma perspectiva cultural. Não, mas assim, só para completar. Depende da atitude dos partidos. Exato, mas o que eu estou só querendo mostrar é o seguinte, e só para complementar essa informação, o Novo foi o único partido de todos que elegeram alguém que cumpriu as cotas e as pessoas no Novo todas elas tiveram votos. O Novo foi o quarto partido com o maior número de mulheres, percentualmente. O que acontece? Quando se faz uma lei que vai contra o que está acontecendo na prática, a gente acaba criando exatamente esse problema. O Novo, que procura seguir a lei porque entendemos que isso deve ser feito, teve que lançar em alguns lugares um candidato homem a menos, porque a gente não conseguiu atrair a quantidade de mulheres que a gente desejaria, apesar de estar fazendo todo o esforço. Mesmo assim, a gente foi o quarto partido. Enquanto isso, os demais partidos colocaram laranjas para cumprir a lei. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, se a gente cair na armadilha de transferir responsabilidades nossas para o Estado brasileiro, as soluções vão ficando distantes. Por que a gente tem um problema na política hoje? Porque todos nós, no passado, dissemos o seguinte, nós não devemos nos meter na política. Isso não é responsabilidade nossa. Isso é um meio que a gente não deve estar presente. Vamos deixar isso para o Estado. E as coisas não se resolvem. Então, está na hora da gente assumir as nossas responsabilidades. Eu não acho que a gente precise acabar com a cota de imediato, mas nós temos que trabalhar para que ela não seja necessária. Então, e mesmo quando se fala em dívida histórica, tudo isso, eu acho importante. Se a gente o mundo já passou por várias guerras, por vários problemas, mas a gente tem que ficar com os ensinamentos dos problemas e não procurar resolver o passado. A gente tem que usar o aprendizado para olhar para frente e melhorar o nosso país. Mas, então, candidato, só para fechar na última questão da contradição, a questão do aborto é uma questão, o casamento homoafetivo, a união homoafetiva no Novo é uma definição do partido como instituição. Então, nós somos todos favoráveis. A questão do aborto, até porque é um tema polêmico, porque muita gente entende que o nascimento se dá na gestação, nós deixamos isso a cada mandatário definir o que irá fazer. Então, no Novo, nós teremos candidatos que são contra e nós teremos candidatos que são a favor. O que vai fazer com que aconteça o quê? O cidadão, o eleitor, poderá escolher um candidato do Novo que ele concorde no aspecto econômico e também no aspecto de costumes, para justamente dar a liberdade que a gente gostaria de dar para o cidadão. O João Gabriel queria fazer uma pergunta que tem a ver com
tem a ver com as duas questões que a gente está debatendo aqui, que é a questão de segurança pública e a questão de costumes, digamos assim. Cada vez mais, hoje em dia, se discute a questão... O Brasil, se não me engano, são 60 mil assassinatos por ano, a maioria jovens e pobres, homens e negros, né? E esses assassinatos, essas mortes todas, elas têm muito a ver com o comércio da droga, com o tráfico de drogas. E existem já algumas propostas para você ter um consumo regulado das drogas. A principal é essa que é apoiada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu queria saber o que o senhor acha dessa proposta especificamente, de você liberar, entre aspas, eles nem gostam de usar a palavra liberação, mas sem regulação, né? Algumas drogas você pode ter um consumo assistido e com isso você esvazia o negócio do tráfico e melhora a criminalidade. É uma proposta mundial, a revista Economist, por exemplo, apoia. Eu queria saber... E já usada em Portugal. Portugal está em prática e abaixou barbaramente a criminalidade. Baixou barbaramente, exatamente, que é o João Gulão, que é o cara de Portugal, que ele cuida dessa proposta. Eu queria saber qual a sua opinião específica. João Gabriel, no primeiro momento, eu sou contra a descriminalização e eu explico por quê. O Brasil tem um problema grave de segurança. Certamente o combate às drogas, da forma como está, não está funcionando. Eu acho que a gente deveria fazer, no primeiro momento, programas mais educativos, mas eu gostaria de aguardar um pouco mais o desenvolvimento de experiências fora, para a gente ter certeza. A gente já viu casos como, por exemplo, a Holanda, que foi numa linha, depois voltou. Então, eu gostaria de ver um pouco mais esses casos amadurecerem para a gente trazer num país que é do tamanho do Brasil, onde eu não gostaria de trazer uma nova variável ao processo agora. Então, a minha posição seria esperar um pouco, ver o desenvolvimento... Estados Unidos e Uruguai, principalmente. Exato, ver um pouco mais o desenvolvimento disso e depois... indo bem importar esse modelo. Mas, sem dúvida, é uma discussão que tem que ser aberta na sociedade. É importante esse outro tema também, que os mandatários do Novo terão a opção de se posicionar contra ou a favor. É muito claro que a guerra contra as drogas em escala mundial, em muitos países, não deu certo. Se gastou muito dinheiro, não teve o efeito necessário e a descriminalização. Que, por exemplo, o caso da Holanda é um caso específico, mas, por exemplo, ocorreu na Suíça, ocorreu em Portugal. A descriminalização, num certo sentido, desarma a ação do crime organizado em relação à droga. Então, acho que essa é uma questão que está sendo hoje universalmente reconhecida. Não é apenas... uma proposta isolada, mas já ela deriva, ela decorre de experiência em vários lugares do mundo, né? Mas ainda é uma solução que é minoria. A grande maioria dos países, a droga não é descriminalizada. Então, mas a grande maioria dos países, os mandatários reconhecem que não deu certo a guerra, que se gastou dinheiro e não se conseguiu controlar. Pelo contrário, aumentou a presença do tráfico e, portanto, o impacto da droga. Agora, por outro lado, qual a relação disso com a liberdade individual? Também é um outro aspecto que você defende. Não, eu defendo também que a guerra não está funcionando, mas eu acho que é uma variável que nós trazermos agora para a situação do Brasil não seria o ideal. Nós temos outros problemas. Mas o que nós deveríamos esperar? Porque... Não, esperar um pouco mais. Quer dizer, dos Estados Unidos está testando, adotou no Colorado. Nós deveríamos esperar um pouco mais. A Suíça não resolveu o problema das drogas. Será que nós, que temos tantos outros problemas, deveríamos já nos lançar antes desse... a própria população brasileira... A gente tem uma pergunta agora... Você que espera significa abrir mão do protagonismo. Uhum. A gente tem uma pergunta agora de outro telespectador, o Silvio Zamora, de Campo Mourão, Paraná, que foi enviada pelo aplicativo da Cultura Digital. Vamos à pergunta. Eu, por exemplo, eu sou advogado hoje porque existe o FIES, senão eu não teria conseguido, porque não teria condições de pagar a faculdade. Então, muitos acham que isso é uma ajuda indevida ou a questão de cotas, de bolsas. Qual é a visão do Novo sobre isso? O Novo realmente acha que todos são iguais, são a mesma coisa, ou ele prevê algum tipo de incentivo para que as pessoas possam ter acesso a um grau de vida melhor, de conhecimento e tudo mais? Nós gostamos do FIES. O erro que houve no FIES foi o volume de recursos feitos. Quer dizer, da forma como ele foi feito, ele foi muito interessante para as empresas de ensino. Você criou uma demanda enorme, fez com que os preços das mensalidades aumentassem.
E, na verdade, o que deveria ter sido feito era ter sido feita uma oferta de crédito num volume menor. Tanto é que o governo depois teve que segurar o processo porque ficou totalmente fora de controle e gerando um volume gigantesco que não tinha, inclusive, recursos disponíveis para isso. Então, o principal, no nosso entendimento, é que a gente tem que dar para quem precisa. Nessa linha, nós gostamos, por exemplo, do Bolsa Família. Por quê? O Bolsa Família tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o custo do programa é muito baixo. Estamos falando aí de 28 milhões de reais de custo para 14 milhões de famílias. Segundo, o dinheiro vai direto para a pessoa. Ela tem a liberdade de utilizar da forma como ela melhor julga. Imagina se o governo tivesse sido construir uma cadeia de supermercados, tivesse sido fazer uma licitação para comprar alimentos. E se pensou nisso, né? Se pensou nisso no início de dar o dinheiro para o supermercado. Um concurso público para contratar os caixas. Seria muito mais ineficiente. Claro. Então, esse sistema do Bolsa Família, da forma como foi feito, de se dar o dinheiro ao cidadão, é muito bom. Então, esse sistema que nós temos que privilegiar. E o FIES, a princípio, o senhor concorda, mas com menos... Agora, no Bolsa Família, o que é importante é a gente comemorar a quantidade de pessoas que saem do sistema. A gente, de novo, tem que voltar à educação, melhorar a educação, para que aquilo seja um programa transitório. Agora a gente tem... O caso da Bolsa Família, o caso da educação é diferente, porque exigiria que você tivesse já uma oferta de qualidade que nós não temos. Então não dá para comparar, porque evidentemente a Bolsa Família, se você recebe, a família recebe e vai comprar, é muito mais simples, o consumo é muito menos complexo. No caso da educação não é a mesma coisa. Mas só para completar nessa linha, nós poderíamos fazer alguns experimentos da Vale Educação. Funciona no Chile, funciona na Colômbia, funciona na Suécia, quer dizer, seria razoável dar a oportunidade ao mais pobre de também colocar o filho na escola privada. Infelizmente, nosso tempo é limitado e a gente precisa fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. Amoedo, aqui a questão é muito até onde o Estado deve ir, até onde vai o cidadão, e a Rosane quer continuar nesse assunto. Eu vou insistir muito nessa dobradinha. O senhor insiste muito na liberdade das pessoas, que a liberdade é uma bandeira cara, mas ao mesmo tempo com um enxugamento do Estado, uma não intervenção do Estado. Ora, isso parece ser uma contradição em termos, porque as sociedades modernas, elas delegaram, a democracia representativa vem daí. Os antigos, todos definiam e decidiam os destinos de uma coletividade. Isso muda com a modernidade. E o senhor ingressa na política postulando a presidência da República, né? Postulando o seu chefe maior do Estado. Então, eu perguntaria por que essa insistência, ao mesmo tempo, com a liberdade das pessoas, que as pessoas têm direito, mas, ao mesmo tempo, a política e a gestão do coletivo. Como o senhor casa essas duas questões, né, frente a esse, digamos, princípio, né, absoluto da sua campanha de enxugamento, de retração do Estado? E, evidentemente, que a gente sabe do papel, da importância da participação da população. Daí a democracia participativa, outras modalidades de democracia. O que o senhor diria da sua presença e o ingresso na política a partir dessa concepção? Perfeito, Rosane. Existe o seguinte: o Estado é fundamental a participação dele. O que acontece no nosso entendimento é que ele exacerbou das suas atividades, se tornou um Estado paternalista, intervencionista, e o pior, quando a gente vai para a parte de liberdade econômica, chama a atenção que justamente são os países que têm mais liberdade econômica, que têm melhor qualidade de vida e maior renda per capita. E o Brasil, nesse ranking de liberdade econômica, hoje está na posição 153. E o Brasil se tornou um lugar muito difícil de se trabalhar, de se conseguir emprego. Não é à toa que temos 13 milhões de empregados, da pessoa conseguir empreender, montar o seu negócio. Então, nós temos que tirar o Estado na área onde ele não deveria estar, como, por exemplo, fazendo gestão de empresas, gestão do correio, gestão de instituições financeiras, para que ele possa trabalhar na educação, na saúde, na segurança e na infraestrutura.
Então, esse é o aspecto que eu acho que é fundamental para a gente fortalecer a nossa democracia e, principalmente, melhorar a qualidade de vida de todo brasileiro. Não há exemplos, por exemplo, alguns estados grandes, como os estados escandinavos, né, que eles têm uma presença na vida social e têm liberdade econômica e têm desenvolvimento, né? Então, essa ideia também do estado mastodônico, esse estado grande, que precisa ser enxuto, ele não é uma ideia que se sustenta quando a gente pensa em realidade de alguns países, os países escandinavos, né? É interessante que esses países têm um índice, estão no topo do ranking da liberdade econômica. A facilidade, por exemplo, de se montar uma empresa na Suécia é muito rápido em comparação ao Brasil. Na Suécia é menos de uma semana e no Brasil a gente está falando em média 107 dias. A Suécia tem um rigor muito grande na proteção da propriedade das pessoas. Então tudo isso reflete, consequentemente, no ambiente de negócio e na geração de riqueza. Acho que esse é um dado importante. No Brasil, a nossa grande dificuldade como nação é gerar riqueza. Se a gente não gera riqueza, é difícil combater as desigualdades, é difícil combater a pobreza, né? Então, esse é o caminho que nós acreditamos para ter uma nação mais próspera. Agora, o Aguinaldo, por favor. O senhor já respondeu a um tema delicado aqui, que é o tema do desarmamento. Eu queria colocar um outro, que é a questão da política de imigração para o país. E eu estou me referindo especificamente à questão da chegada em massa de venezuelanos ao país. Como é que o senhor pretende ou pretenderia lidar com isso, uma vez eleito, com essa questão? O senhor manteria uma assistência a esses venezuelanos? Haveria uma política diferente ou, ao contrário, o senhor faria uma restrição à chegada e entrada de imigrantes ao país? Aguinaldo, nós não podemos ter uma restrição até do ponto de vista humanitário em receber os venezuelanos, porque isso que está acontecendo com eles pode acontecer conosco. Até me chama a atenção, eu vi hoje que foi reeleito o deputado, o Maduro, né? Numa eleição claramente sem legitimidade. Ou seja, a tendência é que essa... mas o que me chamou a atenção foi partidos brasileiros que têm candidato à presidência da República congratulando o Maduro. Quer dizer, a gente não pode cair no risco de ter alguém como esse presidente do Brasil, que a gente pode amanhã estar fazendo o fluxo inverso, precisamos sair daqui. Então, do ponto de vista humanitário, precisamos ter isso. Agora, foi aprovada uma lei de imigração recentemente, acho que a gente tem que acompanhar os resultados. O principal aí na chegada dos imigrantes, até tive a oportunidade de estar em Boa Vista e conversar, é a gente conseguir criar empregos para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, para que elas passem a ser produtivas também. Mas como é que o senhor vê, por exemplo, um pedido do governo de Boa Vista para se fechar a fronteira? O senhor seria contra? O senhor vetaria esse tipo de proposta? Eu vetaria, mas o governo federal tem que dar auxílio a isso. A gente, como estamos fazendo um papel humanitário, a gente tem que pedir ajuda a outros órgãos estrangeiros também. E o que seria fundamental ser feito no processo da entrada dessas pessoas é um mínimo de seleção, até para que você possa direcionar, possa trazer as pessoas para determinados postos de trabalho e começar a gerar receita com essas pessoas que estão vindo, para que, de fato, elas se tornem, tenham condição de subsistir. Mas como é que faria essa seleção? Não é só uma triagem. É uma triagem só na entrada, só para você saber. Porque eles começaram a fazer isso, começou a ser feito lá em Boa Vista por pessoas da iniciativa privada, sem o governo. Eles identificando quais são as características da pessoa. Ela é um bom trabalhador para determinada área e aí tenta alocar. Quando eu falo triagem, é você identificar o potencial, a qualificação de cada um para ajudá-lo. Não para definir quem entra e quem não entra. Não. É uma qualificação para você poder alocar as pessoas no trabalho. Isso está sendo feito lá já, por pessoas que fizeram a própria iniciativa. De novo, são as pessoas físicas fazendo aquilo que o Estado não está fazendo, assumindo as suas responsabilidades, que é um sistema muito saudável. Candidato, sobre o tema fake news. O Facebook, recentemente, para combater as fake news que tanto atrapalham o debate democrático, que o senhor defendeu aqui várias vezes, contratou 2 equipes de jornalistas para fazer checagem das fake news do Facebook. Esses jornalistas, eles sofreram uma espécie de bullying do MBL, do Movimento Brasil Livre, que se apresenta como liberal, que expôs os jornalistas dentro da rede. Queria saber como é que o senhor vê essa contradição do movimento que se diz liberal como o MBL constranger jornalistas que foram contratados pelo Facebook para fazer a checagem das fake news. Considerando que o seu candidato em São Paulo é o MBL. Não, era do Vem Pra Rua. Do Vem Pra Rua, desculpa. Não, o candidato do Novo veio do Vem Pra Rua. João Gabriel, eu não acompanhei em detalhes esse processo. Eu entendo que o Facebook é uma empresa privada. Ele tem o direito de colocar
e fazer a rotina que ele julgar adequada. Nós defendemos duas coisas que são fundamentais, a transparência e a liberdade. Então, eu seguiria sempre os princípios do Novo. Seguia ter liberdade de expressão, isso é fundamental, e defender a transparência, afinal de contas é o que a gente prega, a verdade, a transparência é o que a gente quer ter. Moedo, Zé Álvaro quer fazer uma pergunta. Sim, você na resposta que você deu para a colega, você diz o papel do Estado, a importância do Estado, educação, saúde, segurança e infraestrutura, né? O que supõe, portanto, um Estado forte para poder realizar essas funções num país extremamente desigual, como é o caso do Brasil. O ponto que eu queria entender é como é que isso entra na proposta do partido se vocês chegarem à presidência e no início da próxima legislatura. Quer dizer que vai se apresentar isso para o Congresso e propor um diálogo não é suficiente por causa da estrutura do que é chamado o presidencialismo de coalizão no Brasil. Nenhum partido chega e tem mais que 20% de representação para poder governar sozinho. Então, ele tem que fazer a coalizão em função de como está organizado o sistema político. Então, nesse contexto, como é que se coloca a adoção dessas políticas com essa qualidade, que inclusive foi uma exigência extremamente forte das passeatas, dos movimentos de protesto de 2013, como é que se coloca isso num quadro em que você terá as dificuldades que nós temos visto do funcionamento do Congresso? Zé Álvaro, isso pressupõe uma negociação com o Congresso. Por isso, nós temos que buscar, eu entendo, pessoas que tenham serenidade, equilíbrio e capacidade de diálogo para presidir o Brasil. O que nós imaginamos que deve acontecer é que o nível de racionalidade e seja maior e que a gente possa diminuir esse fisiologismo do Congresso, do toma lá da cá. Isso é essa aposta que nós estamos fazendo na escolha que os eleitores farão em 2018. A extensão desse processo é difícil saber, mas na medida em que a gente tem um projeto claro, propostas claras, e isso seja referendado pela população através do voto, sem a coligação, sem fazer uniões por tempo de televisão, por coisas setoriais, por favores que sejam devidos depois da eleição, ficará mais fácil esse processo de negociação. Agora, teremos que negociar, teremos que definir prioridades e, principalmente... Negociar vai supor negociar com o Centrão, que supostamente vai fazer um número grande de parlamentares. Isso e o Centrão seria... não é exatamente, digamos assim, a agregação de políticos que tem essa perspectiva que vocês estão propondo, que o partido propõe. Só tem uma forma. Nós vamos explicitar se em algum momento nós viermos a ser questionados ou pressionados ou demandados por coisas que não são corretas, que não estão em linha com o que a gente defende. A gente vai expor isso para a população e vai esperar de uma população que hoje é muito mais consciente, muito mais ativa na política, que ela nos ajude nesse processo. Mas, não tem como ser diferente. Temos tempo aqui só para pergunta rápida aqui. Ô, candidato, mas ainda um pouco nesse debate, assim, é difícil às vezes trazer o seu discurso para a realidade. Por exemplo, o senhor fala que vai privatizar tudo no Brasil, todas as estatais, sistema de saúde, educação, parece muito bacana do ponto de vista liberal, mas como? Não, saúde e educação não. A questão dos vouchers, o senhor falou sobre isso também. O que a gente pretende é o seguinte... Porque a minha dúvida, só complementando, quando você tenta privatizar tudo, você não privatiza nada, porque você vai ter todos os lobbies contra você. Isso foi até uma frase que disse o economista Pércio Arida, que é o coordenador da campanha do Alckmin. Como é que o senhor vai conseguir privatizar tudo? A gente vai fazer isso devagar. Agora, Raquel, nós temos que sair dessa armadilha que nós mesmos nos colocamos, de dizermos o seguinte: a gente não vai conseguir mudar, a gente não vai conseguir fazer as vendas. Afinal de contas, o que a gente tem que se perguntar é o seguinte: é isso que precisa ser feito? Quando a gente começou o Novo, muita gente nos dizia: vocês não vão conseguir as fichas de apoio. Vocês não vão conseguir o registro do partido. Vocês não vão conseguir eleger ninguém sem tempo de televisão, sem fundo partidário, sem fazer coligação. E a gente foi avançando. O Brasil está num momento de quebrar paradigmas. Só assim a gente vai mudar e terá uma nação
próspera, um país admirado. Caso contrário, a gente fica refém. Nós temos que acreditar no povo brasileiro. O Brasil é um país rico em recursos naturais, com um povo trabalhador e empreendedor, e a gente não consegue crescer, não consegue sair do lugar, e a gente acha que não vai conseguir mudar. A gente tem que ser um pouco mais ambicioso como nação. Inclusive, falando nisso, o senhor se propõe a ser presidente de um país imenso, né? Nosso país cheio de regiões diferentes, população bem diferente. O senhor viajou bastante pelo Brasil antes da campanha, por exemplo, para conversar com as pessoas, pelos estados? Onde o senhor esteve, por exemplo? Eu tenho viajado direto. Nos últimos dias, acho que desde esse início desse ano, estive em aproximadamente 35 cidades. Estou correndo todos os estados brasileiros. Agora, tem um dado importante, Ricardo. Eu não confio em salvador da pátria. Não dá para fazer as coisas sozinho. Eu confio em equipe. Não, viajar pelo país não quer dizer que eu seja salvador de ninguém, não. Não, mas só conhecer a opinião das pessoas. Eu tenho conhecido, o Novo está presente em praticamente todos os estados brasileiros, com todos os voluntários, ninguém no Novo recebe. Agora, o principal é a montagem da equipe. Nós temos que ter equipe. Eu sempre trabalhei nos lugares que eu trabalhei, com equipe, liderando um processo. E assim, o meu histórico de vida profissional foi de realizações com o time, com a equipe. É esse o mesmo conceito que a gente tem que adotar. Agora, Aguinaldo, agora a gente está terminando. Estamos terminando o tempo, Aguinaldo. Estamos terminando mesmo, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. A gente só tem um tempo para um rápido ping-pong sobre suas preferências. A gente quer saber sua música predileta. Olha, música tem várias. Eu por acaso, estava ouvindo uma que eu gosto muito, eu estava até vindo para cá, que é O Surdo, da Alcione. Acho que só a turma mais antiga que vai lembrar, mas eu gosto muito dessa Seu música. Filme predileto? Filme? Carruagens de Fogo. Um filme também inspirador. Livro? Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Acho que é um livro que inspira uma bastante. Frase que o senhor sempre lembre. Olha, é uma frase que a gente tem falado sempre desde o início do Novo, é atribuída, não sei se é de fato dele, mas atribuída ao Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. E um sonho? Um sonho morar no Brasil, que seja seguro, simples e livre, e onde todos possam chegar lá. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais esta edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Aguinaldo Novo, da Rosane Borges, da Raquel Landim, do João Gabriel de Lima, do José Álvaro Moisés e do nosso cartunista Paulo Caruso. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e especialmente agradecemos ao João Amoedo, que esteve aqui nessa entrevista. Na próxima segunda virá o Roda Viva o candidato pelo PDT, Ciro Gomes. Depois Álvaro Dias, Henrique Meirelles e Rodrigo Maia. Estamos ainda discutindo datas com outros candidatos. Apenas Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin ainda não nos comunicaram em que data gostariam de vir ao Roda Viva. Não percam, você pode enviar um vídeo com a sua pergunta para o convidado por meio do aplicativo Cultura Digital. É só gravar o vídeo, entrar no aplicativo e clicar em Participe. Depois basta apertar Envie e selecionar o programa Roda Viva. O app está disponível para Android e iOS. Boa semana e até a próxima segunda-feira. Espero vocês!